Será que eu trabalho com máquinas ou pesos livres para hipertrofia e força? Sou o professor Alexandre Evangelista e vou falar exatamente isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho para ativar notificações, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo aqui. Bom, vamos lá. Para responder a pergunta se meus clientes, meus alunos de personal, eles vão melhorar mais a força e hipertrofia se eu optar pelas sessões de treino com peso livre ou máquina, eu trouxe um trabalho muito bacana, publicado praticamente agora, que é baseado aí numa revisão sistemática e meta-análise. Então, já vou direto aos resultados aí, para a gente não perder tempo aqui. Bom, basicamente, quando eles compararam aí pesos livres com máquinas em relação aos ganhos específicos de força nas máquinas, eles não viram diferença. Tá vendo aí a setinha azul? Então, 0,064 no efeito geral. Então, não houve diferença em treinos que favoreciam aí, treinos realizados nos pesos livres ou treinos realizados nas máquinas em relação aos ganhos de força nas máquinas. Agora, na figura B que você vê aí embaixo, quando eles compararam os ganhos de força em relação aí aos pesos livres, parece que houve aí uma melhora quando o treino era realizado com os próprios pesos livres. Ou seja, parece que nesse caso, os ganhos de força, eles são mais específicos em relação ao tipo de estratégia que você usa. Então, se você usa com o seu cliente peso livre, ele vai melhorar mais a força quando for testado em pesos livres. Se você usa mais máquinas, existe uma tendência aí que ele melhore mais a força quando ele for testado nas máquinas. Então parece que as adaptações elas realmente são específicas, mas de forma geral não existe aí grande diferença de força quando você trabalha com peso livre ou quando você trabalha com máquinas, porque isso basicamente aí vai depender muito da especificidade do treinamento no final das contas. Agora você tem mais duas imagens aí, tá vendo as setinhas azuis? Então a imagem B, eles compararam os ganhos de força para membros superiores. E eles viram, olha só que curioso, que parece que as máquinas, elas geram mais ganhos de força para membros superiores quando os treinos são realizados nas máquinas. Curioso isso, hein? E aí, quando eles detectaram agora membro inferior, a força dos membros inferiores, não há diferença entre pesos livres e máquinas. Então, nesse caso, parece que os membros superiores, eles são mais favorecidos quando os treinos são feitos nas máquinas, para ganho de força. Agora, para ganho de força de membros inferiores, não há diferença entre pesos livres e máquinas. Mais uma vez, você vê as setinhas aí que trabalham com o overall, o efeito geral. Então, você vê aí na figura B, você tem um P de 0,003, favorecendo, como eu já disse, os ganhos de força aí de membros superiores nas máquinas. Já na figura C, você tem um P de 0,750, então não há diferença entre pesos livres e máquinas, os ganhos de força para membros inferiores. Agora, quando eles compararam o nível de treinamento dos indivíduos, treinados versus destreinados. Então, mais uma vez, aí você pode ver na figura D, né, os treinados e destreinados, untrained, não há diferença entre pesos livres e máquinas. Então parece que o nível de condicionamento dos indivíduos, ele não vai ser aí influenciado pelo uso de pesos livres ou máquinas em termos de ganhos de força. E a figura C analisa a hipertrofia. Então parece que a hipertrofia também, ela não tem aí diferença entre pesos livres e máquinas, quebrando um velho paradigma que a gente tinha, né, achando que treinos com pesos livres, eles eram melhores para hipertrofia, por trabalhar aí maior liberdade de movimento, recrutando mais unidades motoras, dependendo da amplitude, então, e favorecendo em longo prazo os ganhos de força e hipertrofia. Então parece que, no caso específico da hipertrofia, não há diferença entre pesos livres e máquinas. E aí, quando eles analisaram as estratégias de mensuração
de hipertrofia, eles não viram resultados aí entre pesos livres e máquinas, diferenças, né? Então você pode ver o trabalho do Aren Holtz e do Hunt em 2020, eles analisaram circunferência, não teve diferença aí para hipertrofia em máquinas ou pesos livres. O trabalho de Prieto Gonzalez e colaboradores, usar as dobras cutâneas e o body pod, não teve diferença. O trabalho de Rossi, que usou body pod, não teve diferença nas mudanças aí de hipertrofia para pesos livres ou máquinas. No ultrassom em body pod, enfim, não houve diferença. Com isso, os autores concluíram algumas coisas interessantes que eu selecionei aí em vermelho para passar para vocês. Então, ó, a primeira coisa, essa revisão não encontrou diferenças para os ganhos de força entre pesos livres e máquinas de forma geral. Além disso, o status de treinamento não influencia os ganhos de força ou as mudanças na força entre as duas modalidades, peso livre e máquina. E, por fim, parece que as preferências individuais, elas devem ser levadas em consideração. Porém, eles especulam que a combinação das duas estratégias parece gerar o melhor custo-benefício aí, ou o melhor benefício em termos de ganhos tanto de força quanto de hipertrofia. Então tá aí. Mais uma vez, parece que a combinação é sempre o melhor caminho, ao invés de ser radical, escolhendo uma estratégia apenas. Grande beijo no coração e até o próximo vídeo.